Meu nome é Ludmila Dutra e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre turismo. Turismo é uma atividade humana, uma atividade econômica, uma atividade que agrega, uma atividade que traz conhecimento e uma atividade que possibilita o intercâmbio entre as pessoas. Eu sou uma apaixonada por essa atividade do turismo. Desde 1980 venho militando dentro dessa área. Já passei por várias instâncias, né? Tanto federal, estadual, municipal, empresas privadas. E agora a gente vai conversar um pouquinho mais sobre essa atividade. O turismo, ela pressupõe dois momentos, duas partes. De um lado, as pessoas, do outro lado, o ambiente. O ambiente onde essas pessoas vão se deslocar e realizar a atividade do turismo. É realizar suas experiências enquanto turista. Porque turismo é um deslocamento de pessoas de um lugar onde elas vivem para outro lugar onde elas querem, por algum interesse, qualquer um que seja, passar um período. Um período esse que tem que ser superior a 24 horas e tem que haver um consumo de equipamentos turísticos. Bom, esse deslocamento de pessoas para um ambiente que a gente chama de mercado, né? O mercado é onde acontecem essas transações econômicas. E é dentro desse mercado, dentro desse ambiente, que todo o universo do turismo, que toda a magia do turismo acontece. Então, de um lado você tem as pessoas que produzem o produto turístico e do outro lado você tem as pessoas que consomem esse produto. Bom, as pessoas que consomem esse produto, a gente costuma chamar de visitantes. E dentro desses visitantes estão, então, os turistas, aqueles que realmente nos interessam para a aula de hoje. E aí eu vou ler para vocês o conceito de turista da Organização Mundial de Turismo de 2011, que também é replicada pelo Ministério do Turismo. Turista é a pessoa que se desloca para fora do seu local de residência permanente por mais de 24 horas, pernoita por motivo outro que não o de fixar residência ou exercer atividade remunerada, realizando gastos de qualquer espécie com renda recebida de fora da região visitada. Então aí, só com esse conceito a gente já pode tirar algumas conclusões, como por exemplo, turista é aquela pessoa que vem de outro lugar que não aquele aonde ela está consumindo o produto turístico. Turista não tem intenção de manter residência nem de exercer alguma atividade remunerada. E ele também passa por mais de 24 horas consumindo algum tipo de equipamento, fazendo algum tipo de gasto. Isso quer dizer que ela traz dinheiro de fora para gastar dentro do local aonde ela está. Então, ela traz dinheiro de fora para gastar dentro do local onde ela está visitando. E daí a gente conclui, então, o turista traz dinheiro de fora para dentro do local de visitação. Isso faz com que esse local de visitação receba recursos e esses recursos vão movimentar a economia de uma região. Tem uma história que eu acho muito interessante, que ela diz o seguinte: era uma vez uma estrada de ferro que estava sendo construída e ela passava por várias cidades. Num determinado momento, a obra da estrada de ferro parou na frente de uma cidadezinha e por algum motivo ela não pôde continuar naquele dia. A pessoa encarregada então da construção da estrada de ferro pensou, vou ter que permanecer e pernoitar nessa cidade. Foi até o hotel, o único que existia na cidade, e disse, eu preciso de um quarto para passar a noite. A dona do hotel disse, ok, mas você precisa de fazer o pagamento antecipado. O rapaz então fez o pagamento antecipado, pagou R$ 50 por aquela diária que ele deveria passar no hotel. Imediatamente, a dona do hotel que recebeu aquele dinheiro pensou, esse é o dinheiro que eu preciso para pagar o açougue, exatamente R$ 50. E chamou o rapazinho da recepção e disse, vá lá no açougue e pague com esses R$ 50 o que eu devo. O rapaz foi até lá e pagou o açougueiro. O açougueiro pegou o dinheiro e pensou,
Nossa, R$ 50? Exatamente o que eu preciso para pagar o pedreiro que fez o serviço aqui no meu açougue e eu ainda não paguei a ele. E ele foi e pagou o pedreiro. O pedreiro, por sua vez, precisava de pagar a venda. Pagou a venda. A venda precisava de pagar todos os produtos que tinham consumido de um entreposto. Pagou, então, o entreposto. O dono do entreposto pegou o dinheiro e pensou: nossa, eu tenho que pagar aquela senhora lá do hotel, porque eu me hospedei lá um dia e não paguei ainda a minha diária. Pagou, então, a dona do hotel. E o dinheiro voltou para a mão da dona do hotel. Mais umas horas se passaram e o problema da estrada de ferro foi resolvido e o encarregado então pensou: não preciso mais dormir na cidade, posso continuar minha viagem, junto com a obra da estrada de ferro. Voltou na recepção, agradeceu a gentileza da senhora de ter reservado o quarto, mas pediu o dinheiro de volta, já que não ia ficar mais no hotel. E a senhora prontamente devolveu o dinheiro para ele. Moral da história: todos dormiram bem aquela noite porque pagaram as suas dívidas. O dinheiro conseguiu circular durante algumas horas naquela pequena cidade e pagar a dívida de muita gente. E é exatamente isso que o recurso da atividade do turismo faz quando ela chega no seu destino. Ela consegue circular e movimentar a economia local. Claro que a gente espera que as pessoas não desistam do seu pernoite. Pelo contrário, gostem do destino e continuem por mais dias, gastando mais recursos, conhecendo mais o local e também fazendo amizade com pessoas, porque tudo isso a atividade do turismo nos proporciona. Bom, agora falando um pouquinho sobre o produto turístico, eu também tenho aqui um conceito que é bem aceito na comunidade de quem trabalha e estuda a atividade do turismo, que fala o seguinte: produto turístico é o conjunto de atrativos, equipamentos e serviços turísticos acrescidos de facilidades, localizado em um ou mais municípios, já que a gente sabe que hoje em dia não se fala mais sobre produto turístico ligado só a um município, mas também a uma região, que é uma oferta de forma organizada por um determinado preço. Tudo que o município ou que a região tem pode ser oferecido como produto turístico. Quando a gente fala de produto turístico, a gente costuma fazer uma pequena divisão do que é esse produto turístico, né? Aqui nós falamos que é um conjunto de atrativos e equipamentos. Mas o que serão esses atrativos? Os atrativos turísticos, aquilo que atrai realmente as pessoas, aquilo que faz com que as pessoas saiam das suas casas e vão para outra localidade para conhecer. Esses atrativos turísticos, hoje em dia, eles podem ser classificados em uma série de coisas, porque as pessoas hoje têm interesses diferentes, variados, e muitas coisas podem ser aquela que dá o start, que faz com que você queira conhecer um local. Mas na maioria das vezes a gente costuma tratar esses atrativos como atrativos geográficos, atrativos históricos e atrativos culturais. Dentro dos atrativos geográficos, você tem praias, montanhas, parques, uma infinidade de outros atrativos que estão ligados à natureza. Dos atrativos históricos, museus, a própria história de uma região, uma infinidade de outros elementos que estão ligados e relacionados a uma história interessante, a uma história que faz parte de alguma forma com a nossa vida ou uma história que a gente tem interesse de conhecer. Podem ser essas inúmeras histórias, histórias verdadeiras, histórias que nem tanta verdade tem assim, mas são coisas que fazem com que você se interesse de conhecer, visitar e vivenciar aquele local. E também os atrativos culturais, que podem estar relacionados com religião, podem estar relacionados com gastronomia, podem estar relacionados com eventos culturais ou com arquitetura moderna e coisas que fazem parte da cultura de uma comunidade, de uma cidade, de uma região, de um país e assim por diante. Então, esses três elementos são aqueles que
a gente pode considerar que são os maiores atrativos, fazem com que as pessoas busquem aquela região em específico. E além desses atrativos turísticos, tem aqueles que a gente chama de equipamentos turísticos. E aí a gente pode colocar os hotéis, o sistema de alimentação, o sistema de transporte, o agenciamento, tudo aquilo que vai nos facilitar o deslocamento e a permanência num determinado destino. Tudo isso organizado e oferecido como um produto é o que o turista compra, é aquilo que vai fazer com que ele consiga ter um deslocamento e uma permanência mais agradável no destino. Como existem muitas coisas que atraem o visitante, a Organização Mundial do Turismo, lá pelos anos de 1990, pela década de 90, começou a pensar que existia uma forma de poder classificar essas motivações de deslocamento de modo a facilitar a organização do produto turístico. E aí veio o conceito da segmentação do turismo. E essa segmentação do turismo, ela foi estudada por muitos pesquisadores, professores e também profissionais da área de turismo. E mais ou menos lá na década de 2000, a Organização Mundial do Turismo, ela conceituou então da seguinte forma: a natureza da atividade turística é um conjunto complexo de inter-relações de diferentes fatores que devem ser considerados conjuntamente sob uma ótica sistemática, ou seja, um conjunto de elementos interrelacionados que evoluem de uma forma dinâmica. Então, ela trouxe para a gente uma nova visão. Mesmo que um determinado destino tivessem várias motivações de deslocamento, esses elementos que tinham semelhança poderiam ser agrupados num produto específico e daí você começa a segmentar o produto turístico de uma determinada região. Em 2005, o Ministério do Turismo, ele então publica o Marco Conceitual. O Marco Conceitual que vinha trazendo um esclarecimento sobre os segmentos turísticos. E foi muito interessante nessa época, porque esse marco conceitual ele teve a participação do Conselho Nacional de Turismo, através da Câmara do Turismo de Segmentação, onde pessoas estudaram como é que esse fenômeno estava acontecendo aqui no Brasil e como isso poderia ser segmentado. Um dos segmentos turísticos dentro da oferta turística nacional, que foi bem estudado e tinha uma repercussão em quase que todos os destinos turísticos, é o segmento do turismo cultural. O turismo cultural é um turismo muito antigo, acho que uma das primeiras motivações turísticas do mundo. Lá no século XVIII, aquelas pessoas mais ricas que tinham seus tutores, que complementavam a sua educação, eles praticavam o que se chamava na época de tour ou grand tour, que são as voltas, as grandes voltas. E o que são essas voltas? São viagens aonde as pessoas poderiam conhecer um pouco mais sobre a cultura de outras regiões, de outros países e até de outros continentes. E com isso, elas aprenderiam de como se relacionar com essas novas culturas e quais os produtos que elas poderiam no futuro comercializar. Era quase que uma relação internacional. Então, esses tours culturais, eles já faziam parte na complementação da formação do indivíduo. Hoje em dia, ele também pode ser utilizado para isso. Quantas pessoas não vão viajar e durante essa viagem conhecem coisas diferentes, formas de fazer diferentes, produtos diferentes que podem até ser utilizados nos seus próprios negócios. Mas também tem aqueles que querem apenas conhecer
para se abastecer de conhecimento, para se abastecer de novas relações, de conhecimento de novas culturas. Então, dentro dessa segmentação, o turismo cultural é um turismo que a gente tem que ter uma especial atenção, principalmente quando a gente fala da nossa região, da região da costa e da imigração, aonde você tem alguns fortes atrativos ligados a sol e praia, que é aquilo que todo verão a gente conhece bem, enche as nossas praias e é um segmento turístico que está posto há vários anos. Mas, ultimamente, a gente tem percebido que o segmento do turismo cultural tem feito a grande diferença nessa região, porque é exatamente através dessa segmentação que a gente consegue diminuir a sazonalidade da atividade do turismo na região e trazer turistas fora da estação de verão. E dentro desse turismo cultural, a gente pode elencar aí o turismo religioso, o turismo gastronômico, o turismo de eventos, principalmente esses que fazem a diferença na nossa região. Se vocês pensarem, o Santuário Nacional de São José de Anchieta, no município de Anchieta, ele tem um potencial para atrair turistas fora da temporada do verão muito grande. E hoje a gente percebe que isso é uma realidade. Esse último restauro que o Museu Nacional de São José de Anchieta recebeu, nós temos agora um centro de interpretação da vida e da obra de Anchieta que tem chamado a atenção daqueles visitantes mais exigentes. Também o novo conceito da Igreja Nossa Senhora de Assunção, que traz para a gente elementos novos, tanto nas cores, quanto nos desenhos e nos ícones encontrados durante o restauro dessa igreja. É visto que o município vem recebendo cada dia mais um número maior de turistas e existe um potencial de crescimento enorme, não só para o município de Anchieta, mas também para todos os municípios da região, já que os jesuítas têm várias obras onde a gente pode ver em cada município um exemplar. O evento Passos de Anchieta também traz para a região aí do Espírito Santo como um todo, porque sai de Vitória e vai até Anchieta, um número considerado de turistas esses de toda parte do país e também turistas estrangeiros, que fazem esse percurso durante esse evento, não só com a finalidade religiosa, mas também finalidade contemplativa e de autoconhecimento. Como você vê, são questões diferentes que são tratadas dentro de um mesmo segmento. O turismo de eventos, principalmente o turismo de eventos gastronômicos na região da Costa Imigração, tem se firmado a cada ano que passa, com eventos mais qualificados, mais profissionais, atraindo um número cada vez maior de pessoas interessadas em conhecer essa gastronomia da nossa região e consegue trazer um pouquinho da região do interior, né, da região de montanha da Costa Imigração, com os frutos do mar da nossa costa. E você tem interessantes pratos com chefes renomados, chefes que estão agora se fazendo na região, trazendo para a gente uma infinidade de sabores, com combinações extremamente exóticas, onde você tem a mistura do abacaxi, da região do município de Marataízes, com o pescado de Itapemirim, com um pouco de tempero de Anchieta, algo da região das montanhas também, de Icônia, de Rio Novo. Você desce com o fubá e faz uma polenta com molho de camarão delicioso. Enfim, se a gente for falar aqui de pratos da gastronomia da nossa região, nós ficaríamos horas e horas falando sobre elas, né? Mas o importante é que elas estão servindo de base para eventos gastronômicos que têm o potencial de trazer pessoas para a nossa região e movimentar a nossa região. Além de, é claro, ser super agradável, você ter
na sua casa, você ter próximo de você eventos de tamanha qualidade para poder também participar, conhecer, valorizar o que existe de melhor na região. A região recebeu, através do município de Anchieta, na verdade, o balneário de Castelhanos conseguiu o título de capital estadual da muqueca capixaba. Veja só, a muqueca está posta aí no nosso litoral há tantos anos e agora é a nossa região que detém esse título. Então, nós temos que conhecer, valorizar e divulgar coisas boas que acontecem no nosso município. Bom, já falamos aí do turismo religioso, já falamos aí do cultural relacionado com eventos, mas também temos com eventos gastronômicos, mas também temos outros eventos que não necessariamente eventos gastronômicos, que também trazem uma infinidade de turistas para a nossa região em todo o período do ano. Eventos relacionados à música, eventos relacionados ao folclore. Dentro dos eventos culturais, nós temos também as bandas de Congo, as festas italianas, nossa, que são deliciosas, com as suas caretelas e apresentações de danças, tudo muito lindo, feito pela comunidade para agradar a quem vai nos visitar, para quem vai visitar. Além do turismo cultural, nós também temos um outro segmento turístico bem interessante na nossa região que vem ganhando cada dia mais adeptos, que é o turismo de aventura. E aí a gente fala em especial sobre Alfredo Chaves, com a sua rampa de voo livre, que é um atrativo à parte, realmente uma experiência que é uma experiência única para aquele que se dispõe a fazer um salto de asa delta. Realmente uma experiência única da vida das pessoas. Além do turismo de aventura de Alfredo Chaves, a gente também tem na região da Costa Imigração passeios de escuna, mergulhos nas águas transparentes, com uma abundância de espécies da fauna e da flora marinha. O ecoturismo é uma das atividades turísticas que nós temos na nossa região e que precisa de ser tratada com mais atenção. Além dos parques municipais e estaduais que tem na região, o município de Conha se destaca hoje por produtos agroecológicos. O chocolate de Conha foi algo que me surpreendeu. Me surpreendeu pelo seu sabor, me surpreendeu pela qualidade, não só do produto, mas também da sua embalagem e a forma como ele é oferecido ao mercado. Realmente um produto que vem ganhando aí as prateleiras do estado do Espírito Santo por ser algo que realmente precisa ser experimentado e precisa de ser reconhecido. O município de Rio Novo também não fica atrás, com a sua plantação de Jussara, que hoje é uma plantação que vem superando a plantação de açaí e trazendo para a gente um sabor da floresta que é único, inigualável. Vale a pena conhecer, experimentar e valorizar a Jussara da nossa região. Então, na aula de hoje, falamos sobre alguns assuntos bem interessantes e importantes para o entendimento da atividade do turismo. Começamos conceituando o que é turismo, depois falamos sobre mercado turístico e dentro desse mercado falamos sobre a pessoa do turista e dos atrativos turísticos. Os atrativos turísticos, falamos um pouco sobre os atrativos históricos, culturais e geográficos, além dos equipamentos necessários para que exista a atividade do turismo. Além disso, falamos sobre segmentação turística, de como isso é importante na elaboração do produto turístico e também na divulgação e comercialização dos produtos turísticos para pessoas que querem coisas diferentes no seu momento de lazer e viagem. Dentro desses segmentos turísticos, falamos sobre o segmento do turismo cultural e dentro dele o religioso, o gastronômico e o de eventos, principalmente. Falamos sobre o turismo ecológico, falamos um pouco do turismo de aventura e também sobre o turismo de sol e praia.
que são segmentos turísticos bem interessantes e importantes para a nossa região da Costa da Imigração. Falamos também da importância do turismo de base local, do respeito às pessoas e às comunidades, o modo de vida dessas pessoas e, principalmente, aqueles elementos que são singulares de uma região. O que os identifica? A identidade de uma região como um fator importante no desenvolvimento do produto turístico local. O mais interessante de tudo isso é que a gente consegue na nossa região fazer algo que é realmente inédito, é realmente muito importante, que é a valorização da população local. Isso quer dizer que, com respeito às tradições locais, com respeito às pessoas que moram nas regiões, esse turismo vem sendo desenvolvido com base local. Esse turismo vem sendo desenvolvido incluindo as pessoas que moram no território. Isso quer dizer que a gente, além de abrir espaço para fomento da atividade para aquele que vem de fora, valorizamos as coisas que tem dentro da região, as pessoas da região. E isso é extremamente importante, porque a atividade do turismo, como eu falei lá no início, é de pessoas para pessoas. Pessoas que moram na região, que recebem pessoas de fora da região. E a partir do momento que você valoriza as pessoas locais, que você valoriza essas características, você tem um produto turístico singular. Por quê? Porque só naquela região vai existir aquela geografia, aquela história, aquela cultura e aquelas pessoas que fazem as coisas do jeito que elas sempre fizeram, trazendo para a gente um pouco da sua cultura. E aqui nós temos cultura. Cultura que veio com os portugueses, que vieram antes com os índios, com os negros, com as grandes imigrações europeias, principalmente com as italianas, que fizeram com que a nossa região tivesse esse sabor, essa característica única. E é isso que a gente tem que valorizar e continuar trabalhando. Exemplos bons vêm de toda parte, mas o mais importante é como nós conseguimos desenvolvê-los dentro da nossa região, dentro das nossas características, do nosso jeito. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fique com a gente para as próximas aulas e continuem trabalhando com a atividade do turismo, com aquele tempero da região da Costa Imigração.